Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão aqui. Eu continuo sem a Regina, continuo sozinha. A Regina está de férias até semana que vem, tanto aqui do Barato da Idade quanto do Távola de Fim de Tarde. No Távola de Fim de Tarde, apesar das condições do tempo e da light, que eu Aroeira sem luz e eu sem sinal, conseguimos fazer. Hoje eu espero que não chova mais e que a gente consiga fazer o programa em paz. Trouxe uma convidada muito especial para hoje, que é uma artista extraordinária em vários setores, onde ela mais se destaca atualmente é nas artes plásticas, mas ela já se destacou como cantora, já se destacou como back vocal, de um compositor extraordinário de quem ela é filha. Minha convidada é Beth Jobim, artista plástica extraordinária, por quem eu tenho uma admiração muito grande, além de ser minha vizinha. Deixa eu introduzir a Beth na nossa conversa. Oi, Beth, tudo bem? Você está boa? Tudo Tudo tranquilo? ótimo. Boa tarde a todos e especialmente a você. Obrigada pelo convite. Que bom, que bom. Eu fico felicíssimo, Beth, mergulhei aqui na sua obra nesses últimos tempos e acho que claramente é o seu aspecto que você mais prefere, é o aspecto de artista plástica, onde você se destaca, sobretudo sozinha, onde tudo depende do seu talento, da sua capacidade de realizar as coisas que eu percebo que é uma coisa que você tem bastante. Nós temos um vídeo seu aqui que eu vou passar daqui a pouco, mas antes eu queria que você se apresentasse, desse boa tarde e a gente começasse a nossa conversa. Boa tarde, eu sou Elizabeth, ou Beth Jobim, e estou uns 40 anos aí nessa trajetória de artista plástica. E eu estudei comunicação visual na PUC, depois eu fiz um mestrado de Fine Arts lá na School of Visual Arts, em Nova York, e tenho trabalhado, feito exposições, e nos anos recentes eu fiz duas retrospectivas, uma no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e o ano passado na Casa Roberto Marinho, aqui no Rio. Ô, Beth, deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente engrenar. É, é onde você se sente mais confortável nessa área de artes plásticas? Porque você viveu muitos anos cantando junto com seu pai num grupo que se chamava, se eu não me engano, Banda como é que é? Nova. Onda Banda Nova. Nova. Banda Nova, exatamente. E vocês eram suporte, cantando as músicas do seu pai, junto com outras pessoas, junto com Paula Morenembal, Jaquinho também fez parte, se não me engano, e vocês viajaram o mundo praticamente e tiveram uma carreira de muito sucesso. Mas essa carreira de artes plásticas é onde você se sente mais realizada? Eu, assim, eu tentei fazer música, mas de fato não era minha e eu descobri esse interesse que, na verdade, como é bem comum, vem desde a infância, assim, de desenhar, fazer rabisco e tal. E, e aí eu já tinha começado fazendo algumas exposições, mas fui convidada para participar da banda e foi uma oportunidade para conhecer, entender melhor a música do meu pai, e ele mesmo nessa parte mais de trabalho dele. E foi um período muito legal, e foi muito legal poder cantar com eles
mas eu nunca tive a pretensão de seguir uma carreira como cantora, nem instrumentista, nem nada. Quer dizer que E para mim você foi já pintava nessa época, já, já era artista já. gráfico nessa época. Caiu Desculpa o que seu. é o microfone aqui. É, sim, eu já tinha começado quando eu entrei para a banda e já fazia exposição, já tinha um trabalho que eu considero até hoje um trabalho pessoal, mas não era um trabalho assim que fosse de um sucesso que a minha vida tivesse financeiramente estabelecida com esse trabalho. Então, foi uma maneira de eu ter um trabalho e, ao mesmo tempo, conhecer o mundo, milhares de museus que Pois eu era isso que eu pude dizia. ir. Quer dizer, de uma certa forma, essa participação na banda com seu pai te trouxe um proveito para a sua carreira. Você conseguiu Sim, tirar bastante proveito dessas viagens, e isso acrescentou muito à sua carreira de artista plástico. sim, isso me permitiu ver muita coisa e depois foi depois disso que eu fiz mestrado também, que eu vivi 2 anos em Nova York, e isso me influenciou bastante também. E E assim, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que o Brasil é um país incrível, de uma riqueza incrível, cultural, mas quando você sai, você tem uma outra visão, né? Assim, e é muito interessante ter essa visão distanciada, algumas coisas, sim, você não tem uma abertura para perceber certas coisas. E também lá em Nova York você tem muito acesso a muita coisa, assim, que é assim, você está num lugar que não existe um outro lugar que você vá imaginar que seja melhor. Quer dizer, claro que existem mil outros lugares que possam ser melhor para você, mas eu digo assim, como um paradigma de você achar. Caiu de novo. Desculpa, é que a minha orelha, assim, ela é pequena, então o Eu negócio estou com o fone aqui também, entendeu? Eu costuma tenho que enfiar cair. bastante, pois é. Eu só Pois tenho é. um lado, inclusive o outro já caiu, já arrebentou. Você acha que o seu amadurecimento como pessoa nesses últimos anos amadureceu também a sua arte? Porque eu vi pelas suas coisas que você já fez até desenho figurativo, já fez. Hoje você está numa linha, vou passar o vídeo já já, você está numa linha muito mais concreta, muito mais simplificada, digamos assim, em termos de complexidade, entendeu? Mas, enfim, isso é resultado desse amadurecimento, dessa simplificação que a própria vida te traz? Eu acho que, assim, essa o fato de eu ter feito as retrospectivas, para mim foi uma coisa muito rica, porque eu não tinha essa visão, assim, do que eu tinha feito. E uma coisa que apareceu muito é que, apesar de, nos diversos momentos, eu ter usado materiais muito diferentes e, assim, o maior contraste, além do figurativo e abstrato, que eu acho, assim, para mim não é uma coisa oposta, assim, o meu abstrato ele tem uma relação com figura, eu gosto muito de trabalhar com desenho de observação, percepção, assim, mas tem uma unidade, né, em todos esses diferentes momentos que é da linha que vem vindo e dessa questão de ser no plano, mas ter uma referência ao espaço, à escultura também. Eu costumava desenhar observando esculturas e depois eu passei a observar pedras, pedras que
assim, Eu me com lembro dessa fase, formas pois é, geométricas. que você estava muito ligada à forma geométrica das pedras, entendeu? Isso. Aí foi que eu simplifiquei muito. E aí agora eu acho até que eu tenho usado uns tecidos que eu acho que o trabalho se complexificou um pouco, assim, não está mais tão limpo assim Mas, por exemplo, essa exposição na na Casa Roberto casa. Marinho, na Casa Roberto Marinho, era muito ocupando espaços, né? Era Sim, muito de formas simplificadas. Está nesse vídeo, as pessoas vão ver você ocupando me parecia que você estava querendo expandir, ocupar aquele espaço todo que era o que você estava querendo dizer, entendeu? Hoje você inverteu, você passou para uma coisa menor ou você está querendo ocupar com os tecidos esse mesmo espaço? eu estou querendo ocupar com os tecidos esse mesmo espaço. Eu também faço trabalhos bem pequenos também, mas eu fiz uma instalação de tecidos lá na Casa Roberto Marinho. Mas como os tecidos, assim, é pintura costurada com tecido, tecidos com texturas diferentes, por isso que eu considero que não é um trabalho tão limpo. Aí também eu estou trabalhando com avesso, mas a forma que eu utilizo, assim, é uma grade que é a mesma grade geométrica ortogonal que eu utilizo nos trabalhos mais abstratos de pintura, que eu trabalhava muito com apenas uma cor, né? Isso também era bem Pois é, isso. pouco elemento. E agora eu estou usando cores diferentes e texturas diferentes e materiais diferentes, então eu me sinto assim muito complexo. Eu vou passar o vídeo, que aí a gente conversa depois em cima do que a gente vai ver agora. Vamos ver se eu consigo. Essa é uma instalação que eu fiz em 2008 e eu trouxe os elementos aqui e remontei na Casa Alberto Marinho. Esse é o curador da exposição, no meu ateliê. O seu ateliê é aqui perto, né? Aqui perto de casa, né? Não, Ah, não? meu ateliê Parecia é ali. além túnel. Ah, tá, além do. Aí estão os tecidos que você falou, né? E assim, a tela tradicional também é um tecido, né? Só que ela é um tecido que é tratado com o gesso, para você isolar o tecido e pintar a óleo por cima. Mas é um tecido de linho, né? Que eu utilizo. Você pode usar outros Beth, deixa para tecidos a gente como falar base. depois do vídeo, porque senão atrapalha Tá. o público entender. É muito bonito o vídeo. Esses são desenhos baseados em escultura e uma das esculturas estava na outra Sim. imagem.
Eu estou vendo aqui, Beth, que o vídeo está sem som. O vídeo está sem som, não estou entendendo por que o vídeo está sem som. Então, retiro o que eu disse, podemos Mas é falar por em isso que eu cima. estava comentando, para dar uma explicação. Esse é um trabalho bem iniciante aí dos anos 80, e esse é o trabalho que eu estou fazendo nesse momento, com Ah, tá. linho costurado. Eu não entendi por que está sem som, mas, enfim, essa tecnologia, eu realmente boio um pouco. Tudo bem, foi uma maneira de mostrar aí um pouquinho. Já acabou, né? Aqui acabou. Sim, acabou. Ah, tá. Deixa eu remover aqui. Pronto. Não, de qualquer forma, a gente viu tudo aquilo que a gente tinha falado antes dos espaços grandes, do desenho de observação das pedras. Na sequência, o desenho das pedras te levou a essa ocupação maior do Sim, espaço, né? Foi uma sequência, né, dessa. sim. E essa coisa que você está fazendo com os tecidos hoje, eu vi telas pequenas ali, você usando os tecidos em telas pequenas, em estruturas pequenas, mas você também está fazendo em espaços grandes, é isso? Nessa exposição eu fiz que, na verdade, lá na Casa Alberto Marinho, o Lauro Cavalcante, ele gosta de fazer sempre um diálogo da exposição temporária com a coleção Roberto Marinho. E então, nesse diálogo, eu coloquei obras da coleção Alberto Marinho, eu levei algumas obras da minha coleção particular, de outros artistas e algumas minhas, e eu coloquei tudo isso num cômodo forrado de tecidos, assim, toda a parede forrada, e coloquei as obras em cima. Então foi assim uma instalação, a primeira vez que eu fiz uma instalação com esses tecidos. Eu gostaria de poder fazer outras. Continuar fazendo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que o nosso programa se chama O Barato da Idade e a gente não pode fugir desse tema, quer dizer, a gente procura sempre conversar com pessoas que, apesar de já estarem há muitos anos produzindo, continuam com energia, criando, com projetos, sobretudo, que eu acho que é o que você tem bastante. Na sua infância, o que você se lembra do contato com seu pai, alguma coisa que possa ter te ajudado ou te estimulado a mergulhar nesse mundo das artes plásticas, no começo da sua vida? Você era estimulado para isso ou era um mundo só de música mesmo? A minha família não tem uma tradição de relação com artes plásticas. E, na verdade, a relação com música era mais informal, assim. Mas meu pai tinha tios que se reuniam e tocavam violão e gaita, e, enfim. Era um ambiente, assim, de música popular. E então, não havia, assim, uma referência propriamente, mas eles incentivavam bastante tudo que eu fazia, sempre me apoiaram quando eu quis, estudar e tal. Agora, eu acho que o que eu guardo dele é muito, assim, a atitude dele em relação ao trabalho dele, a disciplina que ele tinha de trabalhar sempre, ele trabalhava, mas ele não tinha um pensamento assim de o artista romântico que é só inspiração. Ele sempre falava que era inspiração e a inspiração, enfim. Ah, e ele tinha
no trabalho, na música dele, ele tinha essa simplificação. Então, ele falava assim que ele usava mais a borracha do que o lápis quando ele escrevia música. Então, eu acho que isso, sim, um pouco eu peguei. Fora que eu acho que o meu trabalho tem uma coisa um pouco melódica, assim, nessas instalações que a linha vai se estendendo. Você chegou a conviver com ele bastante na sua infância? Teve uma vida doméstica com seu pai? Muito, ele gostava muito de ficar em casa, a gente tinha férias que eram sempre maiores do que as férias da escola, porque a família dele, uma época, se mudou para fora do Rio e eles tinham um sítio onde criavam galinhas, e desde pequena eu ia muito para lá. E lá é que ele fez os ensaios com João Gilberto para os primeiros discos. E lá é que ele compôs Água de Março, né? Águas de Março. E depois eu convivi bastante nas viagens, né? Convivi também em Nova York. Agora, durante a minha infância, eles também, ele e a minha mãe viajavam muito. Então, eu fui parcialmente criada pelos meus avós, que eram pessoas maravilhosas. Sei. É típico, né? Agora, que criança criada pela avó, né? Mas você acha que essa influência dele ficou na sua vida e na sua obra? Você se sente filha do Tom Jobim como pessoa, como artista? É uma coisa que está presente em você? O espírito dele, o estilo dele, a maneira dele de ser? Assim, quando eu decidi ser artista plástica, eu decidi não só ser artista plástica, como era arte contemporânea, era arte abstrata, tudo isso era uma coisa que era estranhíssima para minha família, assim. Eles não se opuseram, mas foi uma escolha assim bem de querer ser independente, porque é um peso enorme, né? Você Mas ser eles filho. queriam que você Ele deu uma estivesse na música. insistida, assim, ele tentou me treinar, tentou me levar para o coro, mas não, assim, não é nem que eu não quisesse, eu não tinha o talento para desenvolver isso. E eu queria, eu tinha esse outro interesse, que era bastante diferente. Por outro lado, ele era uma pessoa muito especial e eu acho assim que se por um lado, nessa época que eu cantei na banda, eu poderia ter tido uma carreira mais concentrada e talvez ter um maior sucesso Um ou até voo solo, aprofundar mais digamos o meu assim. trabalho. É, eu acho que assim foi uma coisa muito rica para mim conviver com ele. Ele era uma pessoa muito legal, mas ele era assim, uma pessoa com uma visão muito bonita e muito afetuoso também. Era uma coisa muito rica a convivência com ele. Mas eu não me sinto assim, a minha personalidade, eu sou muito mais tímida, assim, eu não gosto de, assim, De não me estar no palco, expor. por exemplo. Era bem difícil para mim Mas subir ele no era assim palco também, ele era um pouco assim também, também. né? Ele Ele não era não gostava. extrovertido, ele gostava de ficar mais. É que não tinha muito jeito, né? Ele foi obrigado a contracenar com o Frank Sinatra, ele foi obrigado a tocar piano no palco, ele foi obrigado a tudo. E eu me lembro que teve uma época que era ele, o Paulinho, você, todos juntos, né? Era uma coisa de família Sim, mesmo, né? Uma coisa sim. que a gente vê hoje muito com o Gil, com o É, Caetano. Desde aquela época, vocês já faziam isso quase como uma coisa natural, isso não era nem tão explorado, né? Assim, hoje o Daniel continua filho sim, do Paulinho, não é? O Daniel, sim. E o Paulinho continuou também muitos anos. pois é. Mas era uma coisa bem familiar, bem brasileira, digamos assim, né? Aquela coisa de você devia ser uma coisa ótima, vocês ensaiarem juntos, cantarem juntos. Mas eu sinto que você, de uma certa forma, se sentiu aliviada quando você
parou de cantar? Você parou quando ele faleceu ou você parou por sua conta, por conta da sua carreira? Porque, assim, nessa ocasião, eu fui fazer o mestrado. E então eu fui fazer o mestrado e, por circunstâncias da vida, não pela minha vontade, eu também engravidei. Então aconteceram essas várias coisas, que eu estava casada e grávida e estudando lá, então eu me afastei, né? Assim, e isso foi nos últimos anos. Eu cheguei a fazer um show ou outro lá, mas ele também não estava mais fazendo tanto show, não queria mais fazer, porque na Sei, realidade ele não fazia show quando era jovem, porque ele queria se dedicar à composição. Ele fazia as músicas, queria que os outros cantassem, não, ele não era. É, é engraçado, porque naquela época ele era considerado um cantor desafinado, né? pois é, Que eu acho que hoje em dia eu não consigo entender como que alguém dizia isso, mas eu acho que assim, o parâmetro era João Olha, qual era o Gilberto, parâmetro, né? qual era o critério, né, para você dizer que ele era desafinado? O critério era João Gilberto, sei lá, pessoas de bossa nova, assim, com afinação assim, perfeita. E então ele não tinha uma carreira de cantor divulgando a própria música dele, e ele estava sempre compondo, fazendo novos discos, fazendo trilha sonora, e aquilo interessava ele muito mais do que sentar no piano e ficar mostrando a música dele. Mas aí, É. nesse outro período da vida dele, já era diferente. Ele já não estava fazendo tantas coisas, e eu acho até que, pelo fato dele ter trazido a família e daquilo ser de alguma forma mais caseiro, né? Ele passou a gostar de, de fazer show e viajar, e, enfim, era Beth, divertido. você em Nova York deve ter aproveitado muito, enfim, você deve ter ido várias vezes ao MoMA, aos museus em Nova York. O que te Sim. atraía mais? O que deixava você estarrecida, assim, parada, olhando, contemplando, como se fosse uma oportunidade única, assim, um momento importante para a sua formação? Tem alguma coisa assim? Você foi influenciada por alguém de uma maneira mais forte? É, assim, a minha formação foi parcialmente lá, porque até antes do mestrado eu tinha ido lá e ficado alguns meses e feito alguns cursos avulsos. E eu ia muito, sim, o MoMA, o velho MoMA, a, a, a instalação do Matisse tem tudo a ver com Com o esse que meu você. trabalho, a piscina, Exatamente. enfim, a Matisse, Picasso eram. Porque assim, você aqui no Brasil tem o MASP, que é um museu incrível, que você pode ver realmente mil coisas, mas nem a arte brasileira você consegue ver direito aqui, né? Porque os museus brasileiros não têm um acervo de muitos artistas, né? E lá é uma coisa muito especial, porque, apesar deles serem um país novo, eles trouxeram mil coisas. Então, desde o Metropolitan, foi um museu que eu fui muito, e você podia lá entrar e pedir para ver um desenho do. Eu fiz isso em aula, ficar olhando o desenho de Leonardo da Vinci. Gente, Michelangelo, pegar na mão o negócio, sendo um É. passepartout, assim. E isso faz diferença, né, na hora da sua formação. Eu acho que é uma coisa que dá Isso uma. faz uma diferença muito grande, porque aqui tinha muito assim a, uma ideia
de arte contemporânea, de ser contemporâneo, de não estar repetindo aquilo que já tinha sido feito, a arte como vanguarda, né? Dos anos 70, 60. E lá eu entendi que os artistas de vanguarda, eles tinham essa relação com a arte antiga também. Isso é que é interessante, né? Mostrar o que foi importante, o que a história, né? O que passou, né? Porque, na verdade, na arte, o diálogo é entre todos os tempos. Um tempo, ele não cancela o outro. Então, as obras, elas falam entre si, e você vai ver uma coisa, sei lá, de 3.000 anos atrás, e a coisa está ali viva para você, não é um negócio inacessível. Você olha e você entende, é uma pessoa ali fazendo alguma coisa e já tem o nascimento dos, da arte, tal como a gente entende, ele vem vindo desde, sei lá, desde as cavernas, né? Que inclusive são um ponto altíssimo de arte, nunca superado, né? Não pode dizer que ninguém tenha feito nada melhor do que Lascaux, né? Não, pois é, eu me lembro uma época que eu vi uma exposição no Beaubourg, era até uma exposição de Matisse, com uma outra referência antiga. O Beaubourg fazia muito isso, fazia uma exposição mostrando duas visões dentro de uma mesma linha, uma mais antiga e uma mais recente, entendeu? Se você fosse expor hoje, se você fosse participar dessa exposição, quem você seria a sua referência mais antiga? Você falou de Matisse, ele seria a grande referência sua, se fosse expor hoje seus quadros nessa linha? Ah, eu tenho muitas influências, né? Mas assim, não é nem propriamente influências. Por Referência, né? Uma exemplo, referência. quando eu comecei a desenhar, eu peguei essa escultura que é de um artista chamado Jean Bolonha, que tem lá na praça em Florença, e eu tinha uma réplica que era da minha família, assim, tinha uma réplica pequena, pequena assim, 1,20 m, uma coisa assim, era grande para a réplica, mas que a escultura é um negócio gigante lá na praça, tem uma versão enorme. E, e eu passei a desenhar essa escultura e a desenhar ela de uma forma que era abstrata, sim, expressionista abstrata, que foi uma grande referência para mim. E então, assim, eu eu gosto de eu tento gostar de tudo. Assim, no começo eu achava que era para gostar só do, num pequeno filé mignon, mas depois eu descobri que em tudo tem uma graça. Às vezes você olha uma coisa e aquilo não te fala tanto, mas às vezes você descobrindo aquilo, você descobre coisas interessantes, porque é muito limitado você ficar gostando só daquilo que é o consagrado, né? Não, Afinal de isso eu contas, você acaba sei. fechado. Mas Mas tem alguma assim, eu coisa que te fala mais ao coração? também tenho muita influência assim do Iberê Camargo, do Guild. Estou com um Guild aqui atrás de mim. Eu estou vendo ali. Porque assim, uma coisa também que eu sempre me interessei foi de arte brasileira, sabe? Que eu acho que tem coisas muito interessantes e que, de certa maneira, às vezes não seguiram adiante, até pelo fato de que, às vezes, essa influência internacional vem muito forte, as pessoas ficam muito impressionadas com a,
o movimento que está interessando o mundo da arte contemporânea no mundo naquele momento e não não estudam, não entram tanto na nossa própria E você acha que linhagem, existe uma assim. característica brasileira na arte em geral do mundo inteiro, uma característica que diferencia a arte Eu brasileira acredito contemporânea? nisso, porque tem gente que acha que não, que a arte brasileira é universal e tal. Mas sei lá, eu acho que existe arte alemã, existe arte americana, arte francesa, e você vê assim, né? Não é que seja uma coisa que vem do nada, assim, nem vem apenas da nossa dos povos nativos ou qualquer coisa assim. Óbvio que a nossa cultura vem da cultura branca eurocêntrica, né? Mas eu acho que existe muita coisa muito interessante aqui, tanto que hoje em dia está sendo muito mais valorizado. E, é, e tem uma coisa muito linda aqui, que é uma coisa que é um pouco latino-americana, que é essa tradição de mulheres, né? Porque na É arte isso que eu ia te perguntar, internacional pois é. tem uma porcentagem muito menor de mulheres. E aqui não, né? Aqui tem uma E aqui percentagem, não, você não pode fazer uma história da arte brasileira sem mulheres. desde que a arte brasileira começou a se destacar, você vê o papel que as mulheres tiveram, e você acha que isso é que diferencia hoje em dia da própria arte americana, você quase não vê mulher. É engraçado Pois isso, é, né? tem A arte algumas, americana é uma e arte algumas tão foram. rica, mas são Pois é. poucas, né? São poucas em relação ao É, resto do mas mundo. no mundo inteiro, né? Não É, só não tem mulheres, como você entra no museu, 90% da temática são mulheres como objeto do homem, né? pois é. Assim, As mulheres estão presentes aí, né? No pois figurativo, é. né? Elas posaram para os homens. E é engraçado, porque a gente vê, historicamente, as mulheres até eram impedidas, né, de aparecer, Pois é. de assinar. Eu Tem vi uma outro dia. data lá que a Academia Francesa permite que as mulheres possam estudar, né? Eu E estava já é vendo, recente, acho que é século XIX. eu estava vendo nessa série Dona Beija, eu acho, não sei se foi nessa série que eu vi, que tem uma moça negra que pinta e o marido diz: você já podia assinar com seu nome seus quadros. Ela diz: imagina se alguém ia comprar quadro de uma mulher, e muito menos de uma mulher negra. Entendeu? Então você vê como até nessa área é uma conquista complicada, né? Essa do espaço feminino, da expressão feminina, né? Na arte. Mas que bom, que eu acho que essa é uma característica bem brasileira, que de fato você não encontra no resto do mundo. São poucas. São poucas, de fato. Você pensar agora, eu começo a perceber que realmente quase não tem, e a gente normaliza isso muito, né? Fica acostumado a isso, né? A arte americana, então, cadê as mulheres americanas, Elas estão artistas plásticas? aparecendo, porque Mas esses últimos anos hoje, estão uma descoberta de velhinhas, inclusive. Aliás, está super em alta esse velha mulher. Assim. essa está super em alta ser velha e ser mulher, né? Isso. Não, é bom isso, né? Que Deus está vivenciando esse momento, assim, porque, enfim, as artes plásticas têm essa coisa que se você se mantém ativo e está com uma produção interessante, não tem uma barreira, né, para a idade. E Não, muitos artistas fizeram obras incríveis, você não está se já com expondo, muita você, né? idade. Você está se expondo através de um elemento completamente fora de você. Mas você, como pessoa, você se acha melhor hoje do que antes? Você acha que o tempo te melhorou? A pergunta é que eu sei que você está Ah, eu não totalmente livre. acredito nessa coisa de. Assim, eu acho que cada parte da vida tem uma vivência, entendeu? Então, é aquela coisa. É, a,
juventude, a velhice, se eu pudesse, e a juventude, se eu soubesse, né? Eu não sinto aquela coisa, que saudades dos meus 30 anos. Você tem isso? Você tem essa nostalgia da sua juventude? Sim, eu tô num período que eu tô achando assim que, por exemplo, eu tô com uma vida, num certo sentido, mais calma, assim, emocionalmente. Sei. E, é, e eu acho assim, por exemplo, agora que eu fiz a retrospectiva, isso dá um. É muito interessante você poder olhar o que você fez, né? Você ter feito alguma coisa que você vê aquilo fora de você, assim. Então, eu acho que isso, quando você é jovem, você está fazendo e tal, mas você poder olhar para aquilo é muito interessante. Aquilo tem um corpo, né? Que não tem, e isso deixa você mais tranquilo, né? Porque você não está, quando você é jovem, você ainda não sabe o que que você vai fazer, você está numa expectativa, e de repente você fez umas coisas e elas são o que elas são, e não, aquilo não vai mudar, né? Porque já estão E, feitas, e quando você está feliz com aquilo, é uma sensação muito boa, né? e você tem planos para o futuro, Beto? Você pretende fazer alguma coisa diferente do que você já vem fazendo? Olha, eu tenho vontade de fazer mil coisas. O problema é porque e eu tenho essa coisa que as pessoas comentam bastante, que é eu não paro muito num trabalho. Eu vou, faço, aí fico um tempo fazendo aquilo, quando o trabalho assim se amadurece, né? E fica completo. Eu faço aquilo por um tempo e logo começa a aparecer novas ideias e eu começo a transformar aquilo, entende? Às vezes eu acho que eu faço isso até demais, que eu poderia ter parado e desenvolvido talvez mais profundamente alguns trabalhos. Mas, Então, mas sempre dentro das artes plásticas, né? Você não tem sim, nenhuma não, eu ideia não tenho louca de fazer vontade. alguma coisa Não, o que eu fora disso. gostaria muito é de fazer trabalhos arquitetônicos, né? Assim, instalações, de repente, eu já vi que tem muita gente que está com essa ideia agora, e é uma coisa que eu, assim, eu sempre tive esse sonho, que na verdade eu me sinto como se eu já tivesse feito, que é fazer uma capela, por exemplo, né? Que é um tipo de espaço que você. E você quer fazer a capela desde das fundações até o que decora a capela, é isso? Não, basta a É. pintura, não precisa fazer uma cadeira. Não, mas você quer fazer Não, a eu capela. gostaria de fazer em colaboração com o arquiteto, né? Entendi. Você contribuir com a sua visão artística do que Com, seria uma com capela. pintura, ou vitral, ou escultura mesmo, né? Mas é, Entendi. é uma coisa que eu teria muita vontade de fazer espaços em que o trabalho acontecesse ali, envolvendo o espectador, né? Que é uma característica do meu trabalho e que depende, assim, não dá para fazer sozinho, né? Você tem que estar colaborando com alguma situação. E é um trabalho, eu sinto você falando que é um trabalho que extrapola, né? Extrapola a tela, extrapola a parede, extrapola, quer dizer, uma coisa que você quer conquistar o que você está vendo, né? É uma coisa mais ampla, né, do que a limitação que a pintura traz, por exemplo. É assim, é uma situação em que você não está, você olhando para a pintura ali na sua frente, você está dentro do trabalho de arte, vivenciando ele com o seu corpo, todas as suas, o seu movimento, a sua envolvido dentro do trabalho, né? Eu tenho visto muitas imersões, né, que agora virou uma coisa que se faz muito, né? Pega-se a obra de alguém, Uhum.
a Frida Kahlo, por exemplo, eu fui ver eu acho que teve até aqui no Brasil, você entra no universo dela, né? É uma coisa que eu acho que a sua obra seria interessante para isso, porque ela, de uma certa forma, ela envolve, ela é grande, ela abraça o público, entendeu? Você teria Uhum. vontade de mergulhar nisso sem trocadilhos? Eu, eu considero que meu trabalho ele necessita de uma presença física. Claro que assim, fazer um documentário é maravilhoso, porque você pode ver várias coisas que foram feitas em lugares diferentes, que nunca vão estar reunidas, mas eu acho que meu trabalho ele precisa muito dessa, que é uma coisa justamente, né? Essas técnicas tradicionais, elas têm um corpo, elas têm uma experiência de corpo para corpo, né? Da percepção do seu corpo em volta de um objeto, né? E toda a consequência em termos de experiência que isso traz. Então, assim, eu ainda não estou trabalhando com vídeo, ainda não está dentro da minha poética, eu acredito. Mas quem Mas sabe, né? você, Ainda tem muitos anos por aí. imagina, o escritor tem um livro, né, como preservação da memória. O que a artista plástica tem? Quer dizer, fora. Trabalhos que são feitos para durar séculos, Pois é, mas fisicamente. eles são esparsos, né? Eles são um ali, o outro ali, você não consegue. É interessante isso, porque ele é o mesmo. O livro tem uma característica assim de um objeto onde você colocou aquilo que você estava pensando, entendeu? E todo mundo pode ter aquilo, pode ter acesso àquilo. O artista plástico é diferente, né? Você precisa ter um quadro desse artista plástico para poder ter uma parte desse mundo, do universo Tem, desse tem, artista. as, tem as gravuras, né? Tem a possibilidade de trabalhos que são reproduzíveis, até mesmo o pôster, né? Eu me lembro que hoje em dia quase não se vê Não mais se isso, faz, mas pois é, antigamente se fazia todo isso, até dos mundo artistas americanos, né? Você ia aos museus trazia americanos. aqueles rolinhos das É, exposições que tinha visto, emoldurava. É uma hoje, forma de você conviver com o trabalho, né? mas hoje em dia realmente você não tem mais essa facilidade. Você sente essa necessidade ou essa questão relacionada à popularização, a que mais pessoas tenham acesso à sua obra? Você está com problemas aí com o seu fone. Desculpa, a minha orelha realmente. Você gostaria Vou ter que de, mandar de, fazer um tamanho. de fazer alguma coisa ou de ter uma maneira de Eu ter já, mais eu já acesso? fiz, eu adoro trabalhar com gravura, né? E eu já fiz algumas mais assim, com uma tiragem maior, assim. É que sempre é um objeto, mas eu não sei, eu poderia fazer um pôster, mas aonde eu poderia Hoje colocar em dia isso, não né? tem. Pode, assim, é muito complexo. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, você vai na internet, você vai no elizabethjobim.com, você vai ver meus vídeos lá, você vai ver meus trabalhos na imagem, né? Mas tem essa possibilidade, a pessoa tem acesso a ver as imagens, a saber o que que é, e, de repente, a descobrir onde é que vai ter uma exposição, né? Mas, claro que também eu não estou em todas as partes do mundo, né? Você Nem. tem alguma exposição em vista, outra, além da que você fez recentemente? Não. Não, eu estou com algumas perspectivas aí para 2026, mas ainda não está fechado.
E eu acabei de participar aqui da Múltiplo, que eles fizeram uma exposição de com os 10 anos da Múltiplo e Que é uma diversos galeria muito artistas, famosa aqui do Rio de Janeiro, né? que aliás é Só para contextualizar. especializada em obras múltiplas, né? Que estão mais Múltiplas, exatamente. acessíveis. E possivelmente, talvez eu faça algum trabalho lá esse ano ainda, que Sei. é a galeria que está me representando aqui no Rio de Janeiro. E, mas é porque, assim, eu trabalhei tanto em 2024 e 2025 que eu fiz essas retrospectivas, e é um trabalho, assim, que eu fiz trabalhos novos, ao mesmo tempo tem que restaurar, tem que fotografar, assim, é um trabalho muito exaustivo e também de escolha, né? Que você tem que pensar toda a sua trajetória, escolher qual é a parte que você vai optar por mostrar. Então, aí eu resolvi pela primeira vez ter uma espécie de um ano sabático, assim, de não estar trabalhando tanto. Que seria esse ano que nós estamos. É. E aí eu estou envolvida que eu estou dando uma quebrada na minha casa, essa aqui fica perto da sua. Eu tenho visto aqui, exatamente. E O isso que que também está me significa deixando isso? O que que, exausta. o que que significa isso psicologicamente? Você tá se reformando, quebrando a sua própria vida, você está construindo uma vida nova. Que simbologia tem essa reforma da sua casa? Porque é importante, né? É uma coisa que a gente sempre coloca muito da gente dentro desse espaço, né? Você está usando a sua característica de artista plástico nessa reforma? Então, eu quero ver se ao final dela eu consigo usar. Não, eu estou fazendo uma casa toda planejada para que eu possa botar obras minhas e da minha coleção, que eu tenho uma pequena coleção de artistas com quem eu convivi em geral e artistas que eu admiro e que eu gosto de conviver, porque a arquitetura moderna, muitas vezes, ela não tem tanta parede, né? É difícil ter É. um lugar, a não ser que a pessoa tenha uma casa gigantesca. Mas, na verdade, eu vou falar uma coisa agora, finalmente vamos chegar ao assunto da, do seu programa. Eu estou fazendo uma casa para envelhecer bem, Pois é, a porque gente a sempre chega lá, a gente sempre chega minha lá, é o mãe ponto. está com 95 anos, então eu estou achando que pode ser que eu ainda fique por aqui algum tempo. E aqui a gente mora num lugar que tem muita escada e às vezes é difícil para as pessoas envelhecerem aqui. Então, eu estou deixando a casa assim, na verdade, é mais de conforto e essa praticidade, né? De, de poder ter uma vida Um elevador, então, né? confortável. Você está Exato. colocando um elevador Estou nessa casa. colocando um elevador Eu já e tenho na fazendo o minha meu aqui. pequeno ateliê em casa, que eu não sei se mais tarde eu vou me animar tanto a sair de casa para ir a um ateliê mais É, longe. é. E aí é um pouco assim de não me preocupar mais, não precisar me mudar mais, porque se tem uma coisa que a gente não quer fazer depois de uma certa idade, é fazer muita obra e mudança, né? Exatamente. Agora, você ainda gosta de viajar muito, Beth? Você ainda tem a Eu sua, tenho sua. viajado pouquíssimo. Né? Você acha que isso é uma outra coisa que a idade traz, essa Com certa certeza. preguiça? Eu tenho a mesma coisa, me dá uma preguiça. E quando eu quero viajar para os lugares que eu já conheço, eu não quero conhecer lugares novos. É, eu nem sei para onde eu quero ir, mas eu tô há muitos anos, eu tô, sei lá, eu viajei uma vez depois da pandemia, apenas. Sei. E, mas aí teve a pandemia e depois algumas circunstâncias, até. Na verdade, é porque eu tenho trabalhado muito, né? Então, eu não tive essa possibilidade também de ter um tempo assim que eu pudesse passar. Porque eu também não queria fazer uma viagem de passar uma semana e voltar correndo, né? Tinha que ter.
Mas esse ano de um sabático não tempo. está servindo para isso também, para você refletir, contemplar, pensar na vida, ou você está concentrando tudo na reforma da casa? Não está muito reflexivo, não. Eu gostaria que tivesse mais. Não, claro que é uma grande reflexão, né? Você pensar como é que você quer a sua vida, né? Como é que você quer a sua casa, né? Com o que você vai querer conviver, né? E, e também um pouco se preparar para certas limitações que é aquela coisa, né? Ficar velho é difícil, mas a opção não é muito legal. É. Então, o negócio é todo dia aproveitar o que a gente tem de divertido ainda Pensar nisso, pensar, agir, mas de uma certa forma não se condicionar a isso, né? Porque senão você para de viver um pouco, né? Eu, às vezes, me esqueço da idade que eu tenho, entendeu? E vou em frente. o tempo todo. O tempo todo, pois é, exatamente. Eu acho que é a nossa salvação, entendeu? É isso, é tocar o barco, se articular o quanto a gente pode, né? Mas não é todo mundo que pode, né? Então tem que aproveitar a condição que a gente tem para poder garantir que ao menos essa mobilidade a gente vai ter, entendeu? E garantir. Então, Beth, Porque olha... o tempo presente é o tempo presente, né? E o tempo presente é igual ao tempo presente que a gente teve na juventude, não é um tempo de qualidade inferior, né? Não, de jeito nenhum. Beth, foi ótimo, foi esse papo quase filosófico, entendeu? Que a gente engrenou, foi ótimo conhecer suas coisas, o público gostou também. E eu te agradeço e te encontro aqui pelas obras da vida, entendeu? E queria dizer que foi super bom. Tá? Para mim foi ótimo também, adorei conhecer o programa também. Vou assistir sempre. Assista sempre, toda quinta-feira. Aí. Pena que a Regina não pôde estar com a gente. A Regina ia Mas ela participar e merece férias também. ela tirou 2 semanas de férias, 2 semanas, coitada, e as férias dela está trabalhando, porque ela está se mudando também, por isso que eu perguntei o significado, porque as mudanças têm muito significado, né, na vida da gente. Então, tenha que te traga boas coisas, boa sorte. Tá bom? Obrigada, Miguel. Obrigada, querida. Eu não estou preparado para desligar o programa, mas eu vou botar a finalização, de qualquer forma, o encerramento, e depois eu dou um jeito. Um beijo, querida. Um beijo a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos.